Fala pessoal, e aí com vocês, tudo bem? Que bom tê-los aqui, fico muito feliz. Então, meu nome é Maciel Lemos, eu tenho 16, vou indo para 17 anos de serviço público, né? Já passei por alguns municípios do estado de Rondônia, né? Trabalhando, principalmente pelo município de Rolim de Moura, onde nós desenvolvemos muitas atividades lá, desde a Universidade Federal, né? Até na própria instituição que eu trabalho, que é a Emater. Então, lá nós desenvolvemos trabalhos significativos, que até hoje ainda tem bastante resultados, né? E lá também desenvolvendo várias atividades, principalmente, e aí também sobre a cafeicultura, né? Na primeira propriedade que ultrapassou 100 sacos por hectare de Rondônia, que até então ninguém nunca imaginava isso, para quem é capixaba, nós conseguimos passar essa barreira lá, eu e o Fogás, desenvolvemos esse trabalho lá com o pessoal, e com a primeira propriedade de Rondônia atingir mais de 150 sacos, né? Foi 156 sacos feito com a gente. E também onde eu estou hoje é o município de Vilhena, tá? No sul do estado de Rondônia, e aqui a gente implementou, que até 4 anos atrás sequer tinha café, tá? Não é nem 4 anos, na verdade, não, um pouco menos do que isso. Inclusive, as maiores referências de café que a gente tinha, né? Um deles era, inclusive, residente aqui do município de Vilhena, o falecido veneziano, ele também nem recomendava café aqui. Então, nós viemos, implementamos, tivemos um apoio muito grande aí, implementamos isso, e agora aí, com 4 anos, no segundo ano, já conseguimos cafés especiais, né, com produtividades aí de catação, né, acima de 80 sacas, e já aí no seu terceiro ano, né, então primeiro ano de produtividade acima de 100 sacas, e conseguimos produzir mais uma vez, né, não só um café especial, como um café super especial, que foi premiado lá no Concafé do ano passado, tá bom? Vamos lá? Então vamos falar hoje um pouco sobre implantação de uma lavoura de café. A nossa ideia aqui é fazer o quê? Que você entenda desde o processo da escolha da sua muda lá até você implantar esse café e esse café chegar no seu estágio de 2 a 3 anos. Tranquilo? Então vamos lá. Tanto nos arábicas quanto nos cafés canecas. Vamos lá. Bom, primeiro passo, antes de mais nada, né, a gente tem que identificar lá o seu viveiro, né, credenciado, sem sombra de dúvidas, e atestar a sanidade dessas mudas. Em Rondônia, por exemplo, já falamos em outros momentos aqui, a gente está tendo um sério problema sobre sanidade, né, e vemos que algum desses viveiros estão perdendo mudas. Mas por quê, Marcelo? Com doenças, né? Questão fitossanitária, tem sido destruído vários viveiros de Rondônia, né? 200 mil, 100 mil, 300 mil mudas, principalmente com problema de nematóides. A gente vê que isso vai diminuir ao passar dos anos, pelo conhecimento que os produtores vão tendo, né? Pela seriedade, cada dia mais do sistema, né, que a gente tem aqui de controle fitossanitário, da agência aí da Arom, e também, né, pela agora questão pela substituição de sacolas plásticas, né, passando então para tubetes. Então, o primeiro passo é escolher uma muda de sanidade excelente. Uma outra, como já toquei no assunto, é procurar ali os viveiros credenciados, né, e principalmente viveiros que já têm uma certa idoneidade de conhecimento e já tem aí o seu histórico durante a sua produção dessas mudas, tá bom? Compartilhar. Pronto, agora vai. Beleza, então? Então vamos lá. Então, tocamos no assunto, a sanidade boa das mudas, né? Buscar aqueles viveiros credenciados. E agora aí, principalmente, tipo, livres, né? De pragas, livres de doenças, que você já não faça esse papel de estar transportando já materiais, né? Que já não estão com a qualidade tão boa para dentro da sua área. Né? Tocamos nesse assunto na semana passada, inclusive, fazer uma aclimatização ideal dessas mudas, tá? Principalmente para quê? Para que quando essas mudas chegarem no campo, elas vão sofrerem tanto. A gente já sabe, já costuma calcular, inclusive, que 5% de perda a gente já coloca que é comum, né? essa quantidade. Mas às vezes o viverista lá, pela quantidade de mudas que ele tem, às vezes ocorre mesmo, né? De não ter esse tempo de fazer essa aclimatização, né? Essas mudas acabam sofrendo muito quando chega no campo, né? Pega incidências de radiações solares um pouco maiores e temperaturas também um pouco mais elevadas, e isso faz com que a muda sofra bastante. Verificar muito bem o sistema de transporte, né? Esse transporte, em uma situação como essa, é conseguir cobrir, não deixar pegar muito vento, que não desfolhe, né? Que não queime essas folhas quando chegar na lavoura, e que essas plantas não tendem a sofrer bastante, tá bom? Qual seria o segundo passo, Marcel? Analisar a planta em si. Como? Ver a estrutura dessa planta.
Como se foi lá, verificou, identificou um viveiro credenciado, né? Um viveiro idôneo, que já tem um certo respaldo, que tem um histórico. Você foi lá, verificou que essa muda, né? Não só essa muda, mas olhou dentro do estande do produtor lá, né? Do viveirista, que não viu manchas foliares, não viu presença de borboletas, não viu presença de nenhuma lagarta ou nenhum outro inseto. Você vai conseguir verificar isso. Que essas mudas também tenham pelo menos 3 pares de folhas, entendeu? E verificar que essas mudas não estejam mudas muito grandes, estioladas. Você vai ter problemas futuros na implantação dessa lavoura lá. Fazer a verificação do quê? Do sistema radicular dessas plantas, né? Verificar se o sistema radicular da planta está crescendo muito bem, está bem desenvolvido, se a quantidade de raízes que está naquela sacola, que está naquele tubete, está bem desenvolvido, bem expandido. Verificar se não tem nenhuma presença de patógeno. Visualmente, a gente sabe que a gente consegue verificar alguma coisa, mas a comprovação, infelizmente, é só através de análise, mas aí tem como você fazer isso. Pegue algumas, converse com o seu viveirista, pegue alguma dessas amostras, uma desses amostras que estão lá dentro, né? Peça para ele, ver se você pode abrir, fazer a verificação de como está, tá bom? E aí um outro fator muito importante, verificar qual a variedade de clone que você vai trabalhar. Mas por que isso? Porque não para de sair clones novos, independente se é aqui, se é no Espírito Santo, se é em Minas Gerais. Então você saber como é que está esse clone que você está trabalhando, né? Se ele atende à sua necessidade, verificar o histórico desse clone, por quantas safras esse clone tem repetido aquilo que está sendo divulgado, porque às vezes o material sai, a testagem dele é muito pouca, ele não tem no mínimo 3 safras de produção para você poder fazer isso, né? Verificar se naquilo que você busca, se é uma resistência à praga, se é uma resistência à doença, que em determinados momentos que você precisa, né, de repente não seja nem produtividade. A gente sabe que a produtividade ao longo é muito bom, mas você precisa o quê? Quebrar ali, né? Quebrar e ter uma certa resistência a uma determinada doença. Por exemplo, o pessoal do Espírito Santo sofre muito lá com ferrugem, né? A gente só tem poucos materiais aqui em Rondônia, por exemplo, que sofrem com ferrugem. Verificar a sua presença de algumas pragas, se ele é sensíveis, né? Qual espaçamento você vai trabalhar? Aquilo que nós estávamos falando da semana passada. A gente está trabalhando com um time de atletas de alto nível. Então, para cada um desses, você tem que dar aquilo que ele precisa. Saber se aquilo que você vai trabalhar com aquele atleta, se ele vai conseguir encaixar dentro do seu time, dentro da sua lavoura. Na minha lavoura, no meu time ali, que foi escalado, vamos colocar que tenha sido lá 12 clones, um exemplo, tá, pessoal? Um exemplo. Tem que saber se é esse clone que você vai colocar lá, junto com o que você já selecionou, se ele vai enquadrar, se ele vai encaixar, mas encaixar de que jeito, se o espaçamento dele, ele se adequa ao que você está querendo, né? Porque, principalmente, a gente não pode se esquecer que esse material aí não vão ficar pouco tempo na sua área. Hoje as pessoas costumam até me perguntar, Marcel, quanto tempo aí um material desse resiste, né? Um clone desse pode ficar na área? A gente sempre tem percebido o seguinte, que é bem mais fácil um produtor hoje retirar o material pela quebra de resistência, não tem resistência a uma praga, não tem resistência a uma doença, ou pela baixa produtividade e ter lançado um outro material com uma qualidade um pouco melhor. Mas a gente sabe que uma vida útil de uma planta dessa tem que ficar pelo menos 15 anos, você conseguir aproveitar aí 8, 9, né, talvez até 10 safras, né, 10 colheitas do material desse. Então não vai ficar menos que 15 anos na sua área. Então tem que observar bem isso, tá? Ver o potencial produtivo desse clone. Qual que é o vigor desse clone? Se é um clone vigoroso, qual que é a arquitetura que esse clone vai ter na hora que você for fazer essa distribuição dele. Porque, de repente, você quer trabalhar com espaçamento que ele não se adequa ao que você está querendo. Um outro fator também, às vezes, você quer trabalhar com o número de hastes que esse clone também não te dá essa possibilidade de você poder trabalhar. Então, você tem que conhecer o clone, não só de entender que esse clone aqui, você consegue ter 20 litros, 25 litros. Tudo bem, você tem, isso é a prioridade que você está procurando, realmente isso é o fator. Mas ele vai se enquadrar naquilo que a gente está falando, que é o seu time que você está montando, dentro daquela tua área que você está, que os seus melhores jogadores vão ter alta produtividade e alto rendimento. Porque a gente sabe, dentro daquilo que você está procurando, dentro da quantidade de materiais que você vai colocar na sua propriedade, então são mais produtivos, hoje um pouco menos produtivos. Mas para quê? Mas justamente porque para isso se igualar e ter uma boa polinização, ter uma boa resposta, um bom resultado. Verificar também se esse clone tem uma boa adaptabilidade para o lugar onde você vai plantar.
Mas por que eu falo isso? Porque até poucos anos atrás, ainda traziam-se materiais do Espírito Santo. Hoje Rondônia não tem mais. O material do Espírito Santo em Rondônia não casou, não deu certo, não foi bom. Então a gente não tem. Então a mesma coisa agora, está com material aqui, quer implantar na Bahia, quer implantar lá no Espírito Santo, quer implantar em Minas Gerais, quer levar para São Paulo, verifica as condições climáticas, a pluviosidade, né, como que esse material se comporta, para ver se ele vai dar certo lá também, tá? Ver outra coisa, se aquilo que você busca, se é qualidade de bebida. A gente já tem falado um pouco sobre isso, né? A gente tem visto que quase todos os materiais que a gente tem aí, dos robustas, ele é capaz de fazer um café bom, um café de qualidade, um café especial. E se você não assistiu, tá, dá uma olhada lá, tá bom? Nós já colocamos um material sobre qualidade de café, junto com o coordenador aí, coordenador e idealizador do maior concurso de qualidade e sustentabilidade de café, né, do Brasil, o Janderson Dallazen. Lá a gente discutiu muito bem sobre isso. Que, por sinal, gente, estão colocando o que tem de melhor no mercado nacional hoje para vocês. Nós estamos aqui, nós como Office Agro, eu como Maciel, estou tentando levar para vocês o que eu posso fazer de melhor. E o de melhor, nós já trouxemos o que tem de melhor hoje no Brasil. Tá, o que já passou por aqui? O Rogério, que veio aqui falar sobre irrigação, lá, o doutor irrigação, um dos maiores projetistas de irrigação que a gente tem hoje no Brasil. Tá, o que nós viemos? O Janderson Dallazen já veio aqui com vocês também. Quem nós já tivemos aqui também? Já tivemos um pesquisador, doutor, consultor, ele que é da Incapé, está afastado, né, lá da soja, então uma das maiores empresas hoje ligada à tecnologia, né, em alta produtividade lá no Espírito Santo, o Henrique Pai. Né? Se você já leu a segunda edição lá do Café com Nilon, do livro que tem no Espírito Santo, lá, ele ajudou a escrever, assim como a esposa dele também já teve, uma das maiores conhecedoras, né, relacionado à certificação do Brasil de café, também já passou por aqui. A gente está tentando fazer o melhor, pelo menos 110% para vocês. Qual que seria o quinto passo, então, pessoal? É identificar ali o material que você vai plantar, né, se ele é precoce, se ele é médio, se ele é tardio, para você poder distribuir muito bem isso, né, dentro da sua lavoura. Auxilia principalmente no que quando você faz isso? Você consegue se organizar. De que forma? Se organizar para você poder fazer uma boa colheita. Se organizar de que jeito? Para você poder conseguir mão de obra muito boa naquele momento. Você sabe que aquele clone precoce, ou os clones precoces que você tem lá, você sabe a quantidade de ruas, quantos metros são, quantas plantas são, você passa para o meeiro, você passa para o seu diarista que vai colher. O que ele pode fazer? Você negocia a rua, escolher materiais, se possível, que a maturação seja mais uniforme, não precisa ter que voltar e ter problema com praga, principalmente broca. Tá? Verificar uma outra coisa, você consegue se estruturar, se arranjar, para depois fazer a secagem desse material. Imagina uma área grande de café, você chega tudo junto, você não consegue fazer uma secagem adequada, tá? Você não consegue organizar uma quantidade de mão de obra adequada ali naquele momento, tá bom? E em alguns casos, quem for fazer, né, o processo de sport process, né, que é a fermentação positiva, né, lá idealizada e difundida aí pelo barista Léo Moço, né, que a gente faz eles aqui, e o pessoal de Rondônia tem feito muito bem, você poder quantificar a quantidade de bombonas, se você for utilizar com bombonas, você vai usar, se não for bombonas, for airlock, quantos airlock você vai ter, você consegue se organizar, qual desses materiais você vai conseguir fazer um blend, entendeu? Quem falou bem, sabiamente isso, e foi o nosso amigo que está fazendo o teste de doutorado dele sobre isso, tá? Ele falou muito bem isso na live dele, o Janderson. E se de falar um outro grande nome da cafeicultura nacional, Abraão Verdini, referência aí no Brasil, lá do Espírito Santo da Incapé, também passou por aqui. Então está trazendo para vocês o que tem de melhor, tá bom? E aí, pode esse planejamento, que a gente tem que fazer uma outra coisa que o cara deixa para o final, é planejar a irrigação. Gente, a irrigação você tem que já idealizar, mas por que eu falo isso? Porque a irrigação é um dos pontos mais caros no sistema de produção inicial. O seu custo inicial de produção é muito caro. Eu deveria ter perguntado isso ao Vando, agora há pouco, né? Quanto está hoje aí, né, por planta? Eu não sei. A última vez nós conversamos variava bastante, dependendo da população, mas estava entre 2,50 e 3,20, 3,40. Hoje eu não sei direito, mas você tem que saber quanto custa, para você poder dimensionar bem essa sua irrigação. Saber o seguinte, a planta, conforme ela vai crescendo, ela vai necessitando de mais água. Outra coisa que a gente vê, né? 4 milímetros de água é a necessidade da planta?
É a necessidade da planta, por exemplo, ela está em fase de desenvolvimento, crescimento no primeiro ano ali. Mas você vai aplicar 4 milímetros de água? Em 4 milímetros de água, quantos litros de água é? Bom, aí é o seguinte, em 4 milímetros de água, são 4 litros de água. Perfeito? Porém, o seu sistema de que você está utilizando, ele não é 100% efetivo. A efetividade dele, por exemplo, para trabalhar com gotejamento é 90%. Então, se você for trabalhar com uma lâmina de 4 milímetros de água, vou usar uma calculadorazinha bem simplesinha aqui, ó, da minha esposa, se for 4 milímetros de água, na verdade, o que você está aplicando com 4 milímetros é só 3,6 litros. Tá? Então, para você poder aplicar ali os seus 4 milímetros de água, você vai ter que aplicar quanto? 4,4 por planta. Qual a quantidade de planta, Marcelo? 3.900 plantas, que é uma população que a gente está trabalhando hoje, dá 17 mil litros, né, por hectare, por dia. Qual o seu turno de rega? Vamos colocar aí 4 dias, que é um modo geral. Então, se for 3 dias, dá quase 52 mil litros de água. Por quê? A sua capacidade hoje, você tem para isso? Se a sua bomba der um problema, você tem um reservatório para fazer isso? Você tem uma outra bomba para substituir isso? Se essa quantidade for muita, você tem aonde armazenar, você fala, não, eu quero ter uma quantidade um pouco menor, para diminuir, às vezes, o consumo de energia. Você calculou isso, esse custo de energia, qual é o horário melhor para poder fazer isso? Isso tem que analisar também. A irrigação, porque ela pode acrescentar para vocês aí pelo menos até 30% de produtividade. Vai chegar um determinado momento que a sua produção, você não vai conseguir galgar mais, conseguir pular de patamar, né? Alcançar uma coisa um pouco maior. Mas por quê? Porque por conta da irrigação, ela vai te segurar, né? Os materiais aí do Espírito Santo hoje, né? Hoje eles produzem aí em torno de 60, né? 70, sem irrigação, com a irrigação trabalhando muito bem ali, o pessoal tem feito mais, tem feito 100. Né? A gente passa desses valores, né? Passa muito bem com os robustos, por exemplo, né? Consegue produtividades bem maiores do que isso, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui, como é que tá o pessoal. Robson, organização, beleza? Júlio Sandro, bom te ver por aqui também, fico feliz, tá? Fico feliz de te ver. O Júlio Santos, nós conversamos com ele, só um segundo. Ele me chamou para atender a lavoura dele, e ele falou para mim que, eu falei para ele que se ele não cumprisse, eu não ia organizar. O Júlio Santos tem produtividades aí, ó. Ele está com a produtividade agora aí em torno de 180 sacos para esse ano. E ele está distante onde eu estou aqui, ele está lá em Mirante da Serra. Mais ou menos aí uns 400 quilômetros de onde eu estou. A gente lá, é onde eu estou. Vamos lá. Eu vou continuar aqui, daqui a pouco eu paro e a gente dá uma olhada nos comentários, tá bom, pessoal? E aí, quem tiver pergunta também, aproveita e já manda as perguntas, que a gente já aproveita e já vai respondendo, tá bom? Vamos lá. Valeu, Edilson, amizade. Lá de Soretama, bom te ver, cara. Depois você me fala como é que foi a sua experiência aqui em Rondônia, você conseguiu andar um pouco aí, conhecer um pouco dos nossos robustos aqui, depois você comenta pra gente aí, tá bom? Pessoal, não esquece, dá um likezinho lá, se inscreve no canal, lá em cima você voltar, depois eu vou colocar de novo lá, tem o nosso grupo do Telegram, vai pra lá, faz parte pra gente lá, tem muito material bom lá já, tá bom? Então, vamos lá aqui agora, a distribuição espacial dessas plantas, tá? Qual o espaçamento a utilizar? Bom, isso aí é uma outra coisa que não para de crescer. Estava conversando essa semana, quando que é tão longe, né? Conversando ontem, inclusive com o professor Jair Rafael, da Universidade Federal de Rondônia, ele que vai estar aqui com a gente também, ele está com um trabalho muito, muito bom, o professor Jair, justamente sobre isso, sobre esses espaçamentos, qual será os espaçamentos ideais. Por que isso? Porque até pouco tempo atrás, como mostrando na aula passada, na live passada, quem não viu, dá uma olhada lá, a gente viu que conforme você ia aumentando o número, a população, a sua produtividade ia junto. Então, chegou lá no patamar de 3.333 plantas, que era o espaçamento 3 por 1, ele meio que estacionou e depois ele começou a cair. Só que hoje a gente já consegue verificar que espaçamentos menores estão tendo resultados também bastante positivos. E é justamente isso que o Jair tem feito lá. Está com a pesquisa, já está para a segunda ou terceira safra, ele já está tabulando esses dados, está com parte desses dados, ele vai vir aqui depois com a gente para poder socializar essas informações, que é muito importante. Porque através desses espaçamentos, dessa distribuição, você consegue ver também a sua mão de obra. O que você vai plantar ali no meio, o que não vai, tá bom? E o potencial também de cada clone desse, porque tem clone que responde muito bem se você colocar ele com 3 hastes. Tem clone que responde bem com 2, tem clone que responde muito bem com 1.
Então, isso também vai direcionar você para você no seu caminhar, tá bom? Mandar um abraço quem entrou aí também, o meu amigo Lindomar Dias, estamos com a área com o sistema de motion lá com ele. Escolher essa área de forma criteriosa, sem pressa, com calma, avaliar como é que é o clima, ou microclima dessa região, porque dentro do município pode mudar. Onde eu moro mesmo aqui, parece que não chove onde eu tô, mas em circunvizinhança chove pra caramba. Verificar o tipo desse solo, conversa lá, faz uma análise que muda bastante, vê o tipo de cultivo anteriores que tinha lá, né? O que o cara cultivava anteriormente, né? Isso aí já começa a se embasar, né, da sua fertilidade, né? Verificar quem está no Espírito Santo, em regiões montanhosas, talvez ali Brasilândia, né, e pessoal de Minas, sobre a declividade, não ser mais que 45%, torna-se quase que inviável você poder trabalhar nesse tema de forma mecanizada, né? Verificar que tipo de cobertura você vai trabalhar, né? Cobertura morta, ou se você vai plantar um tipo de graminha, ou se nesse processo de crescimento dessa planta você vai introduzir outras para poder fazer uma renda, né, até essa planta atingir ali seus 2 anos, né, 1 ano e meio, que você ainda consegue trabalhar muito bem, vai plantar uma cabotiá, uma melancia, um exemplo, tá, um milho, para comercializar um milho verde, né? Então isso aí você já consegue se organizar, tá bom? Isso também evita o quê? Processo de erosões. Se essa área já não tem um histórico, ou procurar saber se outras plantas já não passaram por ali, tiver problema com nematóide, tiver problema com cochonilha, problema com fusariose. Fusariose, principalmente, e nematóide torna-se, em determinado momento, bastante difíceis. Por mais que a gente saiba até que os materiais, os conilons, têm muito mais resistência do que os arábicas, né? Ver se esse acesso onde é que você vai estar, que às vezes o produtor ele entende que na melhor área dele de plantio é na fundiária. E aí tem que andar 2, 3 quilômetros até lá, a estrada é ruim, atola, tem um riacho, um rio, um córrego, um igarapé, aí não tem ponte. Chega a hora que ele vai tirar lá, começou a chover, subiu demais, o caminhão não passa, né? Ou é uma área que tem muita areia, o caminhão fica ruim, fica atolado para chegar até. Então, quanto mais próximo possível da casa, sem sombra de dúvida, é melhor, desde que seja possível, de tentar analisar isso também. Porque o trânsito que você vai ter, quanto maior, sem sombra de dúvida, vai ser melhor. Quanto mais vezes você conseguir ir nessa área, avaliar, acompanhar, vai ser muito melhor. Apesar que vai chegar uns dias aí que, através de drone, você vai conseguir fazer monitoramento de muitas dessas coisas já da sala ou da área da sua casa, tá bom? E outra coisa, ver a proximidade da água, que às vezes o produtor está lá, ele tem uma área muito boa, está lá na fundiária, mas o acesso à água dele está 1 quilômetro, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros distante. Aí isso é um processo também que tem que ser avaliado, qual o custo que isso vai ficar, tá bom? Vamos lá, deixa eu só tomar uma água aqui, deixa eu voltar onde eu estava, para não me perder. E aí a gente vou dar uma olhada em algumas perguntas que estão aqui, ver se alguém já perguntou alguma coisa, tá bom? Vocês desculpem que às vezes eu me perco aqui, tá? Às vezes eu me perco até eu acostumar com isso aqui. Vamos lá. Que bom, Edilson, que foi tudo bem aqui em Rondônia, fico feliz. Com certeza o pessoal deve ter tratado muito bem vocês aqui. O pessoal de Rondônia é um pessoal bastante hospitaleiro, assim como vocês são aí, né? Deixar o link do Telegram para vocês aí, é só acessar, tá bom? Deixa eu só dar uma olhada aqui, mandar um abraço para algumas pessoas que já estão aqui, ver se tem alguma pergunta, tá? Pablo Rogério, da AgroMais, Claudemir Paulino, de Cacoal, Gustavo Jacomim, de Rolim de Moura, o Iqueias, de Novo Horizonte, o Edio Felberg, é isso mesmo, Edio? Alta Floresta do Oeste, que bom, tá beleza por aí também. O Robson Vasconcelos, o Robson, se não me engano, é do Espírito Santo também. O Flávio Lucindo Modesto, boa noite, seu Flávio. Seu Flávio já é também daqui de casa. O Gregório de Rondônia, o Jucinei Farias, lá de Porto Velho. Que bom, meu amigo. O Pablo tá aqui também, o pessoal da AgroMais tá aqui, Jucinei Farias, tudo dentro, tá tudo ok. Lindomar Dias, amigaço da gente, a gente trabalha lá com ele na área, sistema de mulching. Robson Vasconcelos, organizado bastante, sem dúvida. Júlio Sandro, grande amigo.
Aqui temos aqui muitos problemas do planejamento, é o famoso reservatório. O cliente não faz o cálculo dos gastos da água, sem dúvida, que são necessários por planta, e o reservatório não suporta, sem sombra de dúvida, Pablo Rogério. É justamente isso. E aí, na hora que precisa, entra o desespero. Meu amigo Edilson Amizade, ei, Edilson, vou ter que ir nesse Linhares para a gente poder fazer aquele bate-papo legal. Que bom que a experiência foi boa aqui em Rondônia. Lindomar Dias, Robson, beleza? Vamos dar prosseguimento por aqui. Tá, eu queria só falar uma coisa, pessoal, que passou. Eu vou deixar para o final. Vou deixar só anotado aqui. Eu não posso me esquecer. Vou deixar aqui escrito Modesto, tá, seu Modesto? O Modesto fez uma pergunta na live passada e se acredita que eu acabei esquecendo de respondê-lo. Eu vou aproveitar a oportunidade aqui, seu Modesto, então vamos tentar responder por aqui para o senhor, tá bom? Vamos dar prosseguimento aqui. Deixa eu encontrar. Bom, espero que tá tudo certo, tudo ok. Preparo dessa área. Pessoal, eu já até comentei com os meninos antes, que hoje vai ser um pouquinho mais curto, tá? Não vai ser aquelas de 1h30, 2 horas e meia, não. Hoje vai ser um pouquinho mais curto, mas vai ser bastante coisa ainda, tá bom? Vamos lá. O que você precisa fazer também? Verificar nessa área como é que está a limpeza, fazer aquele cálculo de limpeza. Se vai precisar fazer aração, vai dar para degradagem, se vai precisar fazer subsolagem, se essa área é muito crua, tem que fazer lá uma destoca, tem que fazer essa verificação, botar esse tampão da caneta, porque senão o produtor, ele nunca vai saber se está ganhando também, se está perdendo. E tem uma frase muito boa que eu gosto inclusive muito de falar ela: quem não anota, não administra. Não adianta, você não vai saber quanto tu gastou se não anotar, ninguém tem a memória tão boa assim não, tá bom? Como é que você vai fazer essas aberturas de cova? Se vai ser cova, se vai ser calar, vai ter calagem, se vai ter gessagem, poder fazer essas avaliações. Na primeira imagem, por exemplo, aqui o produtor, além de ter feito uma aração, ele fez uma gradagem, passou a niveladora, tá bom? E aí entra outro fator muito importante, a conservação do solo. O maior patrimônio que o cara tem hoje, a propriedade, o que é? É o solo dele. Então, se ele deixar entrar nematóide, deixar entrar fusariose, entendeu? Ele está prejudicando demais o solo dele, principalmente não só café, como outras culturas também. Então, ele tem que verificar isso, que o patrimônio maior dele é isso. E outra coisa, o processo de erosão, né, leva embora toda a parte natural do solo dele de fertilidade, leva embora esse material que está na parte superficial. Então, localizar, fazer direitinho a curva de nível, um terraceamento, se for necessário, para não ter esse processo de erosão, carregar esses nutrientes, né, manejar melhor, tá? E isso ajuda também a estruturação do solo, né? Então, nós temos uma imagem, por exemplo, de um café aí que está plantado, já um outro processo de erosivo, que é a imagem central, e aqui uma imagem já está montada com curva de nível. A curva de nível hoje ela é primordial em áreas com declividades altas. Por quê? Ganha energia a água, e conforme mais energia ela vai ganhando, maior processo de ser erosivo, maior destruição que ela vai ter. E isso carrega aí pelo menos 50%, né? Que essa água vai transportar do quê? Muitos dos seus nutrientes que estão ali. E vai parar onde? Vai parar em alguns rios. Vai fazer o quê? Processos principalmente, né, de carregamento desses nutrientes que vão ser desperdiçados, tá bom? Vamos lá. Esse controle de erosão, o que você pode fazer? Vai trabalhar com roçadeira? Tá aí, verifica. É uma roçadeira? Que roçadeira é essa? Eu só tenho uma roçadeira manual, mas eu vou ficar a vida inteira com a manual? Não. Então já planeja já o seu espaçamento um pouco maior. A minha área é muito pequena, é difícil a locomoção, então já sabe, vai ser uma roçadeira manual, então já sabe que esse espaçamento também vai ser um pouco menor. Isso vai facilitar o quê? Você roçar, vai facilitar o quê? Nesse espaçamento. E principalmente também, você deixando alguns materiais crescerem, como tem nessas imagens aqui, você deixa lá crescer arroz luziense, uma braquiária, um milho, ou a próprio mato, né? Isso diminui o impacto da gota de chuva, diminui o processo erosivo, diminui a variância de temperatura desse solo, né? E ainda com esse consórcio ainda agrega valor. Você tem várias plantas hoje, você consegue ainda fixar nitrogênio nos solos, ainda consegue trazer nitrogênio e ainda consegue fazer uma renda. Aqui, por exemplo, pegando uma imagem, né? Essa imagem é fantástica. Essa imagem aqui do pessoal da Embrapa postou ela, tá? Eu acho fantástica essa imagem aqui, tá? Aqui inicia, tá, do seu lado direito, com meio metro, né?
até a última parte de baixo, não sei se vocês conseguem visualizar, é com 4 metros de profundidade. E aqui ele distribui, tá, algumas plantas que fazem, inclusive chamam isso aqui de subsoladores naturais. A primeira imagem, as primeiras raízes que vocês estão vendo aí, são raízes, tá? É o milheto. O milheto chegou praticamente a 3,5 metros. Tá? A segunda imagem é o milho safrinha, né? Primeira safra. A terceira imagem é o milho de segunda safra. Pode ver que o desenvolvimento foi um pouco menor. A outra ali, está na parte central, já é um capim sudão. Ele pode ver que ele já desenvolveu aí até 3 metros de profundidade. Um outro material que é fantástico, a gente tem sempre recomendado para o produtor fazer, né? Não só, né, dentro do café, que a gente recomenda isso também a quem trabalha com hortaliça, quem trabalha com tomate, lindomata aí mesmo, e o João está aqui também. A gente recomenda vocês plantar dentro das estufas. Olha o desenvolvimento radicular dessa planta, é extraordinário, porque além dele alcançar quase 3 metros de profundidade, olha a quantidade, o volume de raiz que ele consegue fazer. Isso ele desestrutura o solo, ele desagrega mais o solo, ele proporciona maior aeração no solo, proporciona que as raízes da planta, os frutos que estão ali, consigam desenvolver mais. Depois tem aqui o da soja, depois da rosesiense, da soja, e o penúltimo já é o da crotalária, tá bom? E o último lá também é uma da outra crotalária. Isso aqui é fantástico isso aqui. São meios e formas que vocês podem utilizar dentro da área de plantio de vocês. E aí vamos para aquela parte de nutrição de planta. E aí o produtor, às vezes, ele fica tão preocupado em chegar nessa parte, né, e não seguir aquele passo a passozinho simples, né, aquele passo a passozinho simples, mas primordial para você chegar nesse momento. O produtor se preocupa tanto em chegar aqui, né, que ele se preocupa, ele esquece de fazer, né, a boa base dele. Ele já quer chegar aqui, mas ele não fez uma boa calagem, ele não fez uma boa adubação, ele não fez uma boa gessagem, né, ele não fez uma boa estruturação desse solo para poder chegar nesse momento, o solo ter capacidade de reter aquilo que ele quer colocar, tá bom? E aí, o que a gente tem que analisar nisso, se for fazer essa nutrição? Ver o tipo de solo, se é mata-solo, se é margem-solo, que tipo de solo é esse? Analisar a quantidade de matéria orgânica que tem esse solo. A gente sabe que a matéria orgânica, cada 1%, consegue favorecer pelo menos 50 kg de nitrogênio por hectare. Quanto de matéria orgânica esse solo tem? Verificar a idade de plantas que estava anterior, que você vai fazer ali, ou a planta que você está recém-plantado, que idade que está, fazer nutrição conforme a idade que essa planta tem. Né? E de plantio, sem sombra de dúvida, você vai fazer o quê? O seu NPK. E aí já pode entrar com zinco, pode entrar com boro. O pessoal que é de Rondônia já sabe que aqui nossas áreas são deficientes, extremamente deficientes de zinco e de boro. Então, de plantio, você já pode fazer isso. E analisar também essa sua recomendação, principalmente em cima da sua análise de solo, tá bom? E aí, um outro fator é verificar também se o material que você está trabalhando, se ele responde. Você está eu, não adianta você querer me dar muita alimentação e mudar muito as minhas coisas, né? Tirar carboidrato, só colocar proteína, começar a tomar mais energéticos lá, eu não sei como é que é o nome daquelas bombas que a galera toma, para poder crescer. A minha estatura não vai mudar, a minha genética é essa. Tá? A minha carga que eu vou aguentar talvez não seja tão grande. Então isso você tem que analisar, como está falando em time, está falando em alto rendimento, em alta produtividade, a gente tem que analisar tudo isso, que não adianta você estar nutrindo todas as plantas iguais. Então, quando você pegar esses materiais, você vai identificar, esse aqui ele responde muito bem. Vai ter momentos, por exemplo, você vai fazer uma fertirrigação, né, fez no seu stand inteiro, na sua área inteira, você vai ter que talvez voltar lá e jogar umas doses a mais no outro clone. Por quê? É igual o gado do leite, aquele que produz mais, ganha mais ração, ganha mais alimento, a mesma coisa tem que ser no café. Mas isso você faz o quê? Você diminui o seu custo e dá para aquele que responde, aquele que vai te dar um retorno muito bom, tá bom? E aí aqui nós colocamos uma imagem, por exemplo, a gente discutia um pouco sobre isso, sobre a sua adubação de plantio, que é a base hoje da gente, seria o quê? Né? Principalmente o fósforo, o potássio, o boro e o zinco. E aí, se a gente olhar aqui, por exemplo, a boa parte dos solos rondonienses, tá? Conversando com o Henrique Pai, lá de Linhares, do Espírito Santo, ele já falou que essa realidade para eles é um pouco diferente. Enquanto a gente está aqui menor que 10 miligramas ou menor que 10 ppm, eles estão acima de 20. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que menor que 10 ppm, você vai ter que aplicar 40 gramas por planta de quê? De P2O5.
se a gente converter isso aí, 40, né? Se a gente for converter isso em quantidade, o que seria isso hoje, Marcel? Por hectare? Vamos fazer uma conta aqui. Vou fazer uma conta bem rapidinho com vocês aqui. 100. Vamos usar então o super simples, tá? 18%. 40. Então, 40 vezes 100 dividido por 18. Então, eu usaria aí, ó, mais ou menos 222 gramas por planta. Marcial, mas como é que eu faço a aplicação desse fósforo de uma vez? Pode ser feito de uma vez. O que a gente, inclusive, faz? Joga um pouco mais em profundidade, que quando a planta atingir mais de 45 de profundidade, se você estiver ali, e o fósforo não é móvel no solo, fica fácil de ter esse acesso. E aí faz o quê? Geralmente, o que eu recomendo? 70% agora no plantio, de imediato, já faz os 70%, já fica ali abaixo dos seus 20 centímetros, e depois você faz mais 30%, os outros 30% você faz em cobertura, que você já vai avançar do 0 a 20, e o outro pegou aquelas camadas mais profundas, e você consegue ter um maior desenvolvimento, e a raiz consegue se expandir melhor. Aí tá aqui a quantidade, por exemplo, também é muito baixa, nossa, aqui de potássio, é menor que 1,5, isso aqui também para a gente é bastante característico. E se a gente olhar aqui, por exemplo, na questão do boro, vou até ver se tem aqui para frente, aqui, abrir essa análise só, para você ter uma ideia do que eu estou falando. Ó, essa análise só, por exemplo, aqui, ó, o fósforo está com 4,1, então está menor que aquela quantidade que está lá, que é menor que 10. Se a gente vier aqui no boro, vamos achar o boro aqui, boro aqui embaixo. O boro está aqui, ó, 0,17, depois 0,3. Então, se a gente vier para cá, ó, 0,17, está aqui no centro. Então, ele daria basicamente médio. Então, ele dá o quê? Uma recomendação de meio grama por cova. Entende? O que eu já costumo fazer? Que eu já sei que esse boro ele é muito perdido no solo. E nossos solos já são solos bastante eficientes. Eu já faço a programação ao longo do ano, pelo menos 3 aplicações em determinados momentos, não só do boro, mas do zinco também, porque o zinco também ele é muito baixo. Vamos ver como é que está o zinco nessa análise, por exemplo, 0,6, 0,1 e 0,7. O que diria aqui pela essa recomendação? Abaixo de 0,6 fazer o quê? Aí também é 1 grama, ok? Então você já começa a desenhar o que você vai fazer antes mesmo do seu plantio, e você já tem até mesmo custo de quanto isso vai ficar. É o que acontece muito com o pessoal que vem procurar a gente. Marcelo, quanto fica aí para a gente fazer, né, o plantio de X hectares? A gente já pega a análise de solo dele e já faz essa previsão toda, pelo menos os custos iniciais que eles vão ter, principalmente com nutrição. O adubo ele é cotado a dólar e ele não para de subir, de descer. Agora parece que não desce mais, né? O dólar está nas alturas. E aí tem uma outra situação, que é a situação da adubação orgânica, extremamente essencial. Eu deixei até uma seta aqui, que, pelo amor de Deus, não vai falar que eu mandei você jogar essa quantidade aqui, não. Que essa quantidade é ela, sim, porém curtida, pelo amor de Deus. Quantidade de adubos orgânicos curtidos. Aqui está aqui, por exemplo, ó, teor de matéria orgânica menor que 20, por exemplo, vai jogar 10 quilos. Né? De quê? De esterco bovino. Se for ali uma cama de frango, né, vai jogar o quê? 3 quilos mais ou menos por cova, desde que esse material seja curtido, ok? E aí, conforme a quantidade, mas o que é esse menor que 20? Bom, está menor que 20, está em quilogramas, né, por grama. Então, isso equivale a o quê? Equivale a 2% de matéria orgânica. Aquela análise solo tem quanto? Vamos ver aqui quantos por cento de matéria orgânica ela tem. Matéria orgânica, ela tem saturação, talvez você esteja melhor com os olhos do que eu aí, tá? Matéria orgânica 2,8, você vê que foi caindo, tá vendo? Ó, 28 aqui, mas ela equivale a 2,8. Você vê que foi caindo, conforme a profundidade do solo foi aumentando. Então, de 0 a 20 deu 2,8, de 20 a 40 deu 1,8, e de 40 a 60 deu 1,2. É normal, isso é natural do solo mesmo, a quantidade de matéria orgânica ir diminuindo. Então, se a gente for para lá, para 2,8, se fosse aplicar aí, né, palha de café, então seria o quê? Seria aí, ó, em torno de 2 quilos, 2 a 3 quilos. E aí tem uma tabela ao lado, pessoal, que é a tabela de média de nutrientes presentes nesses adubos orgânicos. Qual que é a grande importância disso aqui? Por exemplo,
Falamos um pouco isso na semana passada. Vamos dar mais uma reforçada aqui, e agora já citando esses nutrientes aqui. Vamos supor que o produtor lá ele escolheu jogar a cama, o esterco de galinha da gaiola. Então, se a gente vier para o lado de cá, a quantidade de nutrientes, o que ele tem aqui? De nitrogênio, ele tem 20% de nitrogênio, tá? De fósforo, ele tem 20%, e de potássio, ele tem 10%. Se a gente comparar com a cama, ele tem mais, com a cama de galinha. Então, ele tem mais, que a cama tem 15, ele tem 20, o fósforo ele tem 20, a cama tem 10, e o potássio ele tem 10 e na cama tem 7. Se a gente for comparar, então, com o esterco bovino curtido, o esterco de galinha tem 20 de nitrogênio e o esterco tem 6. Se a gente vir aqui para o potássio, ele tem 20, o esterco bovino tem 3. Se a gente vir aqui para o potássio, o esterco de galinha tem 20 e ele tem 10, e lá no esterco bovino tem 6. Mas aí é que tá. É o ideal sempre jogar o esterco de galinha? Aí é que vem outra coisa. Não é. Mas Maciel tem uma quantidade de nutrientes maior. Sim. Só que a relação CN dele é mais baixa. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que esse material ele fica muito menos tempo no solo. Ele se decompõe muito rápido. Esse nitrogênio aqui, por exemplo, praticamente 80% dele é perdido. Já quase que de imediato. Tá bom? E qualquer outra coisa, por ele não ter o material mais grosseiro, ele não consegue estruturar melhor o solo. Então, você está trabalhando com um solo mais misto, partindo para um solo mais arenoso, é muito melhor que você trabalhe com o quê? Com esterco, né, com a cama de frango, aqui o esterco de galinha, que é a cama de frango, porque ele geralmente tem serrapilheira, ele tem palha de café, em alguns momentos lá, dependendo da região que você estiver, alguns têm até casca de arroz. Isso faz o quê? Decomposição mais lenta. Onde isso ocorre também? O cara que faz a sucessão, né, tira o milho, tira a soja e planta o milho, a soja a decomposição é mais rápida, o milho a decomposição é mais lenta, a relação CN é mais alta. Mas o que quer dizer essa relação CN? Quanto maior a quantidade de carbono, que é do C, e menor for do N, que é do nitrogênio, mais devagar ele se decompõe. E quanto for o inverso, quanto menor carbono tiver e maior nitrogênio tiver, mais rápido é essa decomposição. Então, você quer estruturar esse solo, quer formar ele, agregar ele mais. Nesse processo de estruturação, colocar um pouco mais de CTC, sem sombra de dúvida. Ao invés de você usar o esterco de galinha, você vai usar para cama. O que você pode fazer, então, numa situação como essa? Inclusive, iniciar com a cama, que a decomposição dele é mais rápida, libera muito mais rápido para aquelas plantas que estão lá, e depois você faz a aplicação posterior, tá? Já com o quê? Com a cama, porque ela vai ficar bem mais tempo. Ela vai ajudar a agregar ainda mais esse seu solo, tá ok? Pessoal, se tiver alguma pergunta aí, ó, posso aplicar, tá bom? Então, nesse processo aqui, né, meus solos que a gente trabalha, que tem uma quantidade um pouco mais elevada de areia e menor de argila, a gente já recomenda o quê? Direto à cama. Não só pelos fatores nutricionais, mas principalmente para a estruturação do seu solo, tá bom? Aí vamos para a adubação de formação. Alguma dúvida aí, vocês podem perguntar, tá bom? Podem ficar à vontade. Uma aguinha aqui. Vamos lá. Na adubação de formação, o que é? A planta já chegou ali, você já pegou ela, já levou ela para o solo, ok? E já fez o plantio. Como é que você vai começar a fazer? De 30 a 40 dias depois disso, você vai começar as suas aplicações de adubo de cobertura. Mas por que não antes, Marcelo? Bom, antes não é ideal porque as raízes dessa planta não está muito bem adaptada, né? Ela está começando a se expandir, está começando a se desenvolver no novo ambiente. Ela vai se fechar um pouco mais seu estômago, essa planta vai perder um pouco menos de água, ela vai travar inicialmente seu crescimento, até ela começar a se estabelecer. E um outro fator, principalmente se você terminar de transplantar, não tiver temperaturas mais amenas e não tiver água. Então, essa planta geralmente dá uma travada. Então, depois de 30, 45 dias, ela já começa a liberar, soltar um pouco mais de raiz, onde você vai iniciar as suas adubações de cobertura. E vai fazer ali o nitrogênio e potássio. Mas e o fósforo? Não vai fazer? Não, você não vai fazer, porque esse fósforo já colocou ele do que precisava lá em profundidade e lá na sua cova ou lá no seu suco, tá? Então, agora, a partir de agora,
nos próximos 2 anos que você vai fazer adubação de cobertura com nitrogênio, com potássio, e em alguns momentos vai fazer aquela parte de micro. Vamos lá. E aí, fazer a avaliação da sua calagem. Quando a planta chegar ali com 1 ano, por exemplo, já pode repetir, verificar 1 ano, pode verificar novamente com 2 anos, tá bom? Tem situações aí que a gente faz pelo menos 2 ou até 3 análises de solo durante o ano, dependendo da situação de cada produtor, tá bom? Para verificar como é que está a situação de nível de cálcio e magnésio e verificar se a quantidade de hidrogênio que está nesse solo, na solução desse solo, verificar se está tendo disponibilidade ali na solução de alumínio, poder neutralizar isso, ver se esse pH não está saindo do padrão que você precisa, tá? E aí complementar essa análise de solo junto com a análise foliar e verificar, né, desse processo. São análises bastante baratas, em alguns lugares tem um pouco mais de dificuldade, às vezes sai mais caro o frete, né, do que o próprio valor das amostras, né? E aí você já começa a fazer as suas adubações em cima justamente da sua produtividade desejada, almejada, tá? Aqui uma distribuição de calcário numa área que foi plantada de 3:1, e vê que foi idealizado, o trator já passa um pouquinho apertado, mas ainda assim consegue distribuir muito bem, né? Visto isso que já foi feito, né, a aplicação de calcário em profundidade, tá bom? E aí nessa amostragem você vai fazer um pouco mais distante. Aqui é um café no sistema que não tem irrigação, tá? Então já viu o pessoal fazer justamente coletar solo quase rente onde está a mangueira, que vai fazer a sua fertirrigação. Então você vai fraudar um pouco a sua análise, fraudar um pouco a sua amostra. Então você vai fazer essa coleta, principalmente nesta fase de 0 a 20, de 20 a 40, tá? Que é onde você vai começar, né, a sair, né, de uma planta que é criança, né, no seu primeiro para o seu segundo ano, já para adolescência, partindo para adulto, onde você vai começar a apertar um pouco mais o bear dela, tá bom? E aí, após a amostragem, como é que vai ser isso, né? Fazer ali pelo menos, né, de 15, 20 amostras de sistema de zigue-zague distribuído em toda nessa sua área, e já se programar e verificar os seus custos conforme a produtividade que você quer alcançar. Se é 30 sacos, se é 50 sacos, se é 80 sacos, se é 100 sacos, se é 160, se é 180, verificando também aquilo que nós já falamos, se o material que você trabalha, se ele dá a possibilidade disso. Não adianta, igual a gente está falando. Alto rendimento é isso. Não adianta você querer também dar uma quantidade para um determinado clone, determinado material, que a genética dele também não vai te proporcionar isso. Análise foliar, você vai fazer ali de preferência que seja pelo menos 30 dias depois de você ter feito, né, a sua nutrição da sua planta, para não coincidir, para ter dado tempo desse nutriente ser translocado e metabolizado, né, nesse material. E deve ser de uma forma que consiga representar todo o seu talhão, toda a sua área, tá bom? Vai ter esse sistema de zigue-zague, vai tirar essas folhas, né? Na sua parte, do seu terço médio, você vai dividir como sistemas cardeais, vai coletar 4, desses 4 pontos, você vai coletar ali 2 folhas de cada, e vai fazer de 25 plantas, né? Aliás, 4 folhas de cada, né? Em 25 plantas, por exemplo, se você fizer essa amostragem, vai dar uma média aí de 100 folhas. Como seria isso? Nesse processo de divisão aqui, você vai coletar, vai contar, deixa eu ver se eu voltar aqui, ó. Contar 1, 2, na terceira para a quarta, você vai fazer a coleta dessas folhas aqui, 2 folhas aqui, 2 folhas da outra, e vai fazer o envio dessas amostras, ok? E aqui chegamos num outro momento, que é o momento que a planta já chegou no seu segundo ano, está se aproximando do seu segundo ano, né? E a partir de agora ela vai começar a sua primeira colheita efetiva, sua primeira produção efetiva. Então aí você vai sentar, né, com o seu produtor, caso você não seja o produtor, e vai discutir com ele, né, sobre esse material que ele tem, sobre qual a possibilidade que ele tem financeira para ver onde ele quer chegar, né, e saber a quantidade. Um exemplo, se ele quiser ali fazer de 20 a 30 sacos, vai aplicar 150 kg de N, 40 de P e 120 de potássio.
Se ele quiser chegar de 140 a 150, ele vai ficar 510 de nitrogênio. Parece que é bastante, né? Parece não, é bastante. Só que é 510 quilos DN. Então, se a gente converter isso aqui para um nutriente, por exemplo, ureia, o que seria? Seria ali, ó, 510 vezes 100 dividido por 45. Seria 1.133 quilos por hectare. Só de ureia. E falar para o produtor, você vai aplicar 1.133 quilos de ureia, só ureia. Se a gente dividir isso por 50, são 22 sacos e ponto 6. Mais ou menos aí, 23 sacos, vai conseguir comprar meio. E aí, é só isso? Não é só isso. Se a gente parar e olhar aqui a quantidade do cloreto de potássio, para você chegar de 140 a 150, está mais ou menos 480. Se a gente fizer esses 480 vezes 100 dividido por 60, são 800 quilos de potássio. A gente pegar 800 quilos e dividir por 50, são mais 16 sacos. Então, 16 por 22, só para 1 hectare ali, que ele vai fazer de cobertura entre cloreto de potássio, né, e ureia, já são 38 sacos. Sem contar o que o cara vai ter que fazer agora, né, verificar como é que está a exportação de nutrientes que ele teve na palha, na casca do café, na palha do café, na quantidade de fósforo e da produtividade que ele quer alcançar, que é, apesar, né, ainda é uma quantidade razoável, de 160 quilos mais ou menos. Mas como é que você vai dar isso, uma quantidade para uma planta que não responde? Isso é um grande fator. Outra coisa, se você falar esse produtor, ele fica espantado. Mas vamos fazer uma outra continha, só para vocês terem uma ideia. Se eu pegar 1.133, tá bom? Que é a ureia, a quantidade que tem, vou colocar aqui, 1.133 quilos. Se eu pegar essa quantidade aqui e dividir, por exemplo, um espaçamento de 3 ali, de 3,20 por 80, por 90, vai dar quase 4.000 plantas, a 3.900 plantas. Se eu pegar essa quantidade, 1.133, e dividir por 3.900, eu vou ter aí mais ou menos, tá? Mais ou menos 290 gramas. Dá 290 gramas por planta. Parece bastante, né? Só que se você olhar no rodapé disso aqui, dessa mesma tabela, ela fala o seguinte: as doses de N de K deverão ser divididas em 4 aplicações no período chuvoso. Aqui está considerando, por exemplo, que esse sistema aqui é um sistema de sequeiro. O produtor ele só vai fazer esse processo de nutrição se dividir em 4 vezes, que é o período de chuva. Então, se eu pegar 290 e dividir por 4, dá dose de 72,5 gramas por planta. Mas você já ouviu o pessoal falar bem assim? Aplica todo mês 50 gramas ou 100 gramas de 25,020 ou 50 gramas de ureia. Se eu fizer 50 gramas de ureia vezes, não vou colocar todos os meses, vou colocar só 10 meses do ano, né? Dá 500 gramas. É uma quantidade quase que o dobro, menos 290, dá 210, quase que o dobro da quantidade acima, né, que está aqui, você tem uma produtividade entre 14 e entre 140 e 150 sacos. Onde é que eu quero chegar com isso? Tem produto que já está fazendo aplicação de adubos para produtividades elevadíssimas, sendo que as suas plantas não respondem. E depois culpa o custo de produção que não está sendo tão efetiva, está saindo muito caro. Mas como se a sua planta não responde aquilo que você está dando? Não adianta você querer, né, colocar uma quantidade como essa, 50 gramas, por exemplo, ou 100 gramas, por exemplo, durante um ano, de 25,020, ou 19,0419, né, fazer aí 5, 6, 7, 8, 9 aplicações, se a sua planta realmente não vai responder para isso. De repente, se você fizesse não 100 gramas, de 25,020, por exemplo, se fizesse 50 ou fizesse 40, a sua resposta seria a mesma. Porque você já está fazendo aqui uma aplicação já para alta produtividade. De repente, o seu material não responde para isso. Entende? Deixa eu só dar uma paradinha aqui, ver como é que está o bate-papo, e a gente já retorna. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Tem gente que também não é dono da razão. Se não estiver fazendo sentido, tiver uma discordância, um entendimento diferente,
pode falar, você pode ficar à vontade, que aqui o nosso intuito é crescer juntos, tá bom? Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui para baixo. O Edilson, ele está falando aqui o seguinte: no Espírito Santo, eles têm compostos orgânicos, né? Que tem na composição torta, né? Torta, filtro de esterco de frango. São 9 tipos de bactérias. E leva 4 meses para decompor e é bem melhor que o esterco. Aí, Edilson, é só a gente analisar, no seu caso, a sua situação aí, a quantidade de nutrientes que tem esse material, a quantidade de CTC que tem esse material, como você já sabe, mais ou menos o tempo que tem aí para poder fazer, né, essa aplicação, essa decomposição, se avaliar com a cama de frango aí, se realmente compensa ou não fazer substituição. Mandar um abraço a um produtor nosso tá aqui também, João Batista, boa noite, chegou atrasado mesmo. O Lindomar Dias está aqui, que é de Vilhena. O Miqueias, como fica as percas por lixiviação no cálculo de adubação nesse período chuvoso? E se é necessário aumentar a quantidade de adubo? Eu diria que não, porque assim, Miqueias, esse é o meu pensamento, tá? O que eu poderia te dizer? O que você tem que fazer é fracionar mais o seu adubo. Ao invés de você jogar uma quantidade, por exemplo, 50 gramas de uma vez, de adubo, você divide ele em 2 ou 3 vezes. A sua mão de obra vai aumentar um pouco mais do período chuvoso. Se você tem um sistema de fertirrigação, isso te ajuda e muito. Porque ao invés de ter que pegar aí 50 gramas e dividir em 3 vezes e fazer essas 3 aplicações ali, pé a pé, no sistema da fertirrigação, você vai lá, dissolve na água e já faz essa aplicação com um tempo muito menor. Mas essa lixiviação, ela vai ocorrer entre mais ou entre menos, dependendo do tipo de solo. A sua região, possivelmente, a pessoa já tem uma certa previsibilidade de quanto você pode perder. Mas através da sua análise de solo, você já também consegue fazer isso. O ideal mesmo, sem sombra de dúvida, é que ano a ano você está fazendo a sua análise e aí você já vai saber a quantidade que tem, tá bom? Espero que tenha te respondido. Eu não aumentaria a quantidade de adubo, tá? Isso aumentaria muito seu custo. A única coisa que eu faria, na verdade, é fracionar mais. A mesma quantidade que está programada a sua adubação, porém eu fracionaria em uma quantidade maior, né? Em vez de fazer uma vez, eu faria 2 ou 3 vezes, né? A depender da época do ano e a depender principalmente da quantidade de milímetros de chuva que está caindo. A sua região, por exemplo, Miquel, chove mais da região que eu estou aqui. A sua região chove mais de 1.800 milímetros, chegando aí a 2.200, 2.100, 2.200. A minha região, por exemplo, ela chove em quantidade menos que a região de vocês, que é a região da Zona da Mata, né, em volume, porém, em frequência de chuva que chove mais que aí. Aqui, às vezes, passa o dia inteiro chovendo, chove, aquela chuvinha mais fresquinha, só que no quantidade de volume acaba sendo menor. Seria mais ou menos isso aí que eu acho que deveria fazer nesse seu sistema. Beleza? Aí está aqui o Flávio Lucindo Modesto. Nessa tabela aí, já está corrigida a eficiência do nutriente? Não, também não está corrigida a eficiência. Aí você tem que pegar essa quantidade aqui, você vai passar ela, converter ela para ureia, por exemplo. Pegamos os 510 quilos que está lá, convertemos essa quantidade e depois você retorna com a quantidade efetiva, beleza? Espero ter respondido. Na festa, vale a pena adubar de 15 em 15 dias? Sem sombra de dúvida. Se você quiser fazer toda semana, é a melhor coisa possível você poder fazer. Eu até comentei já em lives passadas que a gente tem uma área aqui, por exemplo, que a gente não só fazia, né, a fertirrigação, a gente nutrirrigava, porque a água sempre ia com adubo. E nós fazíamos isso 9 vezes durante um dia. Não é café, era um sistema de produção de tomate em vasos. Eu não sei se alguém já viu, vocês aí, mas a gente conduz tudo em vasos. Então, só tem ali, na verdade, como se fosse um material inerte. É como se fosse só areia, não tem nada. Então, ela só vai para poder desenvolver a raiz. E os adubo e a água você vai injetando, só que sempre a água vai com adubo diferente de vocês. Então, se você puder fazer a cada 15 dias, é o que a gente recomenda. O Lindomar tá aí, tá? Ele sabe disso, ele está com café novo aí, nós fizemos isso com ele. O João está aqui, nós também fizemos isso com ele, fazemos isso com ele. O Júlio Santos também está aqui, né, aqui junto na nossa live também, nós já também fazemos isso com ele, e é o que a gente realmente recomenda, tá bom? E aí chegamos aí a mais ou menos no final do que a gente tem para falar. Gente, do mais, fiquem com Deus, muito obrigado aí, tenhamos uma semana abençoada, vocês se protejam, cuidado com esse coronavírus. Um forte abraço, tá bom, pessoal? Muito obrigado.